Olá, turma! Vamos então para mais uma aulinha na parte de eletricidade. Hoje falando um pouquinho sobre a parte de associação de resistores. É um assunto muito interessante, é um assunto que o aluno tem um pouco mais de facilidade, porque está no nosso dia a dia, né? Associando lâmpadas, aparelhos elétricos. Então, é fácil. Vamos relembrar rapidinho os principais conceitos, as principais associações de resistores, certo? A principal delas, ou a primeira que vamos ver hoje, é justamente a associação em série. Só para lembrar o que seria uma associação em série. Primeiro, a associação em série é aquela associação onde os componentes formam um caminho único. Olha só, eu coloquei para você no seu caderninho orientado uma lacuninha para você preencher isso para mim. Eu usei 3 resistores, olha só, para definir essa associação em série. Você pode preencher no seu caderno aí, ó, sequência comigo, ó, montando com você. A associação em série, você pode observar que os componentes, eles estão ligados formando um único caminho, uma única linha, uma única sequência. Para que eu possa associar esses 3 componentes em série, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou simplesmente interligá-los. Olha só, vamos ver rapidinho aqui, ó. Interligando esses componentes. Ó, eu vou ligar um resistor 1 ao resistor 2, o resistor 2 ao resistor 3, e esses resistores diretamente à bateria. Olha só, nós temos aqui uma associação em série. Olha só que interessante isso. Quando submetemos essa minha associação a uma certa diferença de potencial, é o que estamos fazendo aqui, certeza, eu tenho o meu circuito sendo percorrido por uma corrente elétrica. Vamos supor que esse seja o terminal positivo da minha bateria. De cá, o terminal negativo da bateria. Qual seria o sentido dessa corrente no circuito? A corrente elétrica, ela sempre parte do polo positivo da bateria, olha só, dá a volta pelo circuito, observem isso, ó. Essa corrente passa pelos meus resistores, retomando justamente a bateria, olha só. Principais características de uma associação em série. Perceba que os componentes da minha associação em série, eles são percorridos pela mesma corrente. Observe isso aí, pode colocar para mim no seu caderninho orientado, no primeiro tópico, colocando o seguinte, ó, a corrente no resistor 1, vamos chamar aqui de resistor R1, ó, mudou na cor, ficar um pouco mais bonitinho, ó. Esse aqui para mim é o resistor R1, esse é o resistor R2, estão me acompanhando aí? Ok, esse é o resistor R3. Perceba então que eu tenho a corrente elétrica como parâmetro comum. A corrente do resistor 1 é a mesma corrente elétrica no resistor 2, que é a mesma corrente no resistor 3. E diga de passagem, é a corrente total do meu circuito. Olha só, tá aí para você. Você percebe também que, como cada resistor desse é percorrido por uma corrente, podemos aplicar a primeira lei de Ohm, ou seja, o URI, para cada resistor desse. Olhando para o resistor R1, eu posso obter aqui uma diferença de potencial U1. Olhando para o resistor R2, podemos obter uma diferença de potencial U2. E o mesmo raciocínio para o resistor 3. O que eu fiz simplesmente foi aplicar o URI, U igual a R vezes I. Perceba que a minha bateria, ela fornece para mim 12 volts, 24 volts, ou seja, uma DDP total. Uma outra propriedade aqui da associação em série de resistores é justamente que a soma dessas DDPs, o U no resistor 1 somado com o U no resistor 2, somado com esse U3, tem que dar para mim a tensão total aplicada à minha associação. Por isso, então, chamamos essa associação em série de resistores de um divisor de tensão. Você pode perceber que isso aí está escrito na primeira linha do seu caderno orientado. A associação em série também é chamada como divisor de tensão. Me acompanhou aí? Olha só, isso pode ser justificado justamente por essa expressãozinha, ó. É justamente um divisor de tensão. Olha só, é isso aí para você, divisor de tensão. Estamos juntos? Temos também como objetivo encontrar um resistor que represente essa minha associação, esse circuito, o chamado resistor equivalente. Quando nós temos uma associação em série de resistores, o resistor equivalente pode justamente ser demonstrado usando essas duas propriedades, em que a corrente é o parâmetro comum e que trata-se de um divisor de tensão. Usando essas duas propriedades, por intermédio do nosso URI,
nós podemos demonstrar facilmente que a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, basta você somar as resistências dos resistores envolvidos. Olha só, tá aí para você também o espacinho no seu caderno orientado. 2 linhas, você coloca para mim as propriedades e num quadro logo à sua direita, tá aí, ó, para o nosso resistor equivalente. O resistor equivalente é justamente a soma das resistências dos resistores envolvidos. Essa, então, é para a gente a principal característica da associação em série de resistores. Olhou para um circuitinho, temos que saber identificar essa associação em série. Como identifico uma associação em série? Primeiro, identificando se os componentes formam um caminho único. Se isso torna-se verdade, eu tenho uma associação em série. Perfeito? Para ficar um pouquinho mais claro para você, eu pretendo agora fazer uma montagem de uma associação em série, onde, às vezes na sua casa você se pergunta, eu posso ligar 110 em 220? Pensando em lâmpadas, eu posso ligar uma lampinha 110 em 220 volts? Bom, poder pode, mas ela vai queimar, né? Aqui agora nós temos a seguinte problemática. Nós temos na minha casa a DDP na tomada lá 220 volts. Só que eu fui ao mercado, só tinha lâmpadas 110. O que você acha? Eu fico no escuro a semana toda? Vamos então associar essas lâmpadas, já que a associação em série vista é chamada divisor de tensão. Vamos tentar dividir esses 220 volts da minha casa entre 2 lâmpadas, de forma que fique 110 volts para cada uma. Como fazer isso? Olhando para o nosso circuitinho rápido aqui, ó. Olha só, fazendo essa montagem. Olha o que vamos fazer agora aqui. Antes de montarmos realmente, segura a sua ansiedade aí. Antes de montarmos, vamos simplesmente esquematizar o que será feito agora, ó. Nós teremos 2 lampinhas, eis aqui uma lâmpada. Essa lâmpada, daqui a pouco eu te mostro quais são as suas especificações nominais. A outra lampinha, idêntica a ela, é importante isso, ó. Se eu quero dividir em partes iguais essa DDP, que eu use justamente lâmpadas também idênticas. Vamos interligá-las de uma forma em série. Olha só, ligando em série, eu pego um polo da minha bateria, eis aqui o polo, ligo em uma das lâmpadas, olha só, esse fiozinho sai dessa lâmpada e eu ligo isso na outra lâmpada, olha só, e dessa outra lâmpada fecha então o meu circuito. Você pode perceber que nesse momento nós temos as lâmpadas em funcionamento, em que a corrente sai aqui do polo positivo da minha bateria, passa por essa lampinha, a corrente I, passa por essa lampinha a mesma corrente I, voltando então à bateria essa corrente total, caracterizando uma associação em série de resistores. Ora, pensando um pouquinho mais, se aplicando o URI para essa lâmpada, podemos perceber que a DDP entre seus terminais, U igual a R vezes I, vale para a gente U. O mesmo eu posso determinar para essa outra lâmpada, o mesmo R e o mesmo I, já que determinamos que as lâmpadas são idênticas. Serem idênticas significa que elas têm a mesma resistência elétrica. O filamento é o mesmo, né? Assim, por se tratar de um divisor de tensão, podemos escrever que 2U, U mais U, corresponde justamente à nossa tensão total. Na minha casa, e nesse experimento agora, isso vai ser justamente 220 volts. Igualando isso a 220, podemos concluir que a DDP em cada lâmpada é justamente o esperado, 110 volts. Por isso, a associação em série é chamada de divisor de tensão. Vamos então fazer o experimento? Você me ajuda? Então me acompanha aqui, ó. Vou pegar com você uma associação em série. Primeiro, olha só, eu tenho aqui uma associação em série. Como identificar isso? Da seguinte maneira, nós discutimos agora há pouco que temos que formar um caminho único. Perceba que eu tenho uma corrente que pode entrar em um dos terminais, olha só, percorre esse fio, passa em uma das lâmpadas, mesmo caminho, passa pela outra lâmpada, voltando à nossa bateria, perfeito? A nossa tomada de 220 volts. Para isso, eu quero mostrar para você agora, pode manter aqui então, olha só, 2 lampinhas, e essas lâmpadas, sendo elas idênticas, elas são de 127 volts. Quer acompanhar comigo se é isso mesmo? Olha só, olha que interessante, ó. Essa lâmpada, você pode perceber que é uma lâmpada de 40 watt, viu aí? 40 watt e 127 volts. Idêntica a ela, eu tenho essa outra também, olha só, de 40 watt, perceberam isso? Olha lá, ó, e 127 volts.
São duas lâmpadas idênticas, que suportam uma tensão de, no máximo, 127 volts. Vamos ligar essas lampinhas aqui. Olha só, uma lâmpada que suporta, no máximo, 127 volts. Você pode ficar quietinha aqui, minha filha. Isso. Como são idênticas, isso só para garantir que os dois filamentos têm a mesma resistência elétrica. Olha só, o que eu vou fazer com você agora é justamente pegar um dispositivo, está aqui para você, onde nós estamos em uma tomada de 220 volts. Vamos verificar isso? Na tomada de 225 volts, 220 volts. Eu vou colocar para você agora na nossa câmera documental, onde eu tenho um voltímetro lá, para medir justamente esses 220 volts. Você me ajuda? Olha só. Assim, colocando aqui, próximo para você poder verificar isso aí. Olha só, nós temos aqui justamente o nosso voltímetro. Olha só, eu coloquei aqui numa tensão, justamente uma tensão alternada, que é aqui no estúdio, né? Na sua casa também é assim, 220 volts, para um fundo de escala de 750 volts, para garantir que não vai danificar o meu aparelho de medida, perfeito? Isso é um voltímetro que mede diferença de potencial. Eu vou colocar então, olha só, eu vou colocar aqui na minha extensão, próximo de você, um dos terminais simplesmente, ó, onde esse terminal eu vou acoplar o meu aparelhinho para que possamos me indicar os 220 volts. Observem lá no voltímetro, 219, 220, essa então é a tensão que eu vou aplicar nas lâmpadas, perfeito? Voltando então à nossa montagem lá, ó. Ligando essa fonte de 220 volts aqui na nossa montagem, nós temos o seguinte, ó, observe o brilho das lâmpadas. Colocando então, olha só que interessante, olha só, eu tenho aqui uma associação em série. Coloca para mim, abre para mim aqui nas lâmpadas, só para ficar um pouquinho mais fácil, ó. Olha só, eu tenho uma associação em série. E outra característica importante da associação em série é justamente isso. Eu tenho aqui a mesma corrente, onde cada lâmpada dessa está funcionando em 110 volts, mesmo associada a uma tensão de 220. Isso, como eu acabei de explicar para você agora no quadro. Outra característica importante na associação em série é que se uma das lâmpadas queimarem, o que vai acontecer com a outra? Será que fica 220 volts na outra? Acho que não, né? Se eu tiro uma das lâmpadas, simbolizando a sua queima, abre o circuito. E a corrente só existe em um circuito fechado. Olha só o que acontece com a outra lâmpada. A lâmpada simplesmente apaga. Na sua casa não é assim, né? Consequentemente, na sua casa, a associação não deve ser em série. Que tipo de associação é então, professor? Ah, não sei. Daqui a pouco eu te mostro. Mas outras perguntas. E se eu colocar aqui lâmpadas diferentes? Vou agora colocar uma lâmpada com outra denominação, com outra especificação. Voltando aqui para você, ó, olha só. Essa lâmpada é uma lâmpada agora de, olha só, de 60 watt e 127 volts. Olha só, isso para garantir justamente que a resistência seja diferente. Qual delas, então, vai brilhar mais, hein? Eu vou tirar uma delas, olha só, a outra deve apagar. E aí eu te pergunto, qual delas deve brilhar mais? Ora, antes de te mostrar, eu quero prever isso com você. Olha aqui no quadro comigo, ó. Voltando aqui no quadro, nós temos o seguinte, atenção, no quadro aqui,